A neve fina caía devagar sobre as ruas de Gramado, transformando a cidade gaúcha em um cartão postal natalino que parecia saído de um filme europeu. Mas para Sofia, aquela véspera de Natal não tinha nada de mágico. O ar gelado cortava como lâminas, e o vento uivava entre as casinhas de madeira enfeitadas com luzes piscantes. Ela apertava o casaco fino contra o corpo, os pés enfiados nas botas velhas que rangiam a cada passo. Aos 28 anos, Sofia havia crescido ali, em uma família de imigrantes italianos que montara uma pequena pousada no centro. Mas naquela noite, tudo desmoronava. A discussão com os pais tinha explodido horas antes na cozinha da pousada, onde o cheiro de peru assando misturava-se ao de rabanadas fritas. Você é uma ingrata, Sofia. Passa o ano inteiro viajando para esses shows de rock em Porto Alegre, ignorando o negócio da família, gritara o pai, o rosto vermelho de raiva e vinho quente. A mãe, sempre mais quieta, apenas balançara a cabeça, os olhos úmidos. Sofia tentara explicar. Era seu sonho ser road em bandas independentes, fugir da rotina sufocante da pousada. Mas as palavras saíram erradas, acusadoras. Vocês me sufocam aqui. Quero viver minha vida. No fim, o pai apontara para a porta. Então vá, não precisa mais dessa casa. Expulsa. Na véspera de Natal, expulsa. Agora, ela andava sem rumo pela Avenida Borges de Medeiros, as vitrines das lojas brilhando com enfeites vermelhos e verdes. O Natal em Gramado era sinônimo de turistas alemães e brasileiros endinheirados, famílias rindo em volta de fondue e chocolate quente. Mas Sofia se sentia uma intrusa, uma sombra no meio da festa. O celular vibrou no bolso, uma mensagem da prima. Onde você tá? Vem pra cá, a gente te recebe. Ela ignorou. Orgulho? Medo? Não sabia. Só sentia o frio subindo pelas pernas, as botas gastas deixando entrar umidade. Parou em um banco de praça, perto da igreja matriz, cujas luzes projetavam sombras dançantes no chão. O sino tocou 10 horas, ecoando pela noite. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto dela, misturando-se à neve que derretia na pele. Por que eu não calo a boca? Por que sempre discuto? Murmurava para si mesma. Pensou nos natais passados, o pai contando histórias da Itália, a mãe cantando vilancicos em italiano. Agora, tudo destruído por causa de um sonho bobo. Sofia era teimosa, sim, mas o coração doía com a solidão. Sem dinheiro no bolso, gastara o último salário em um ingresso para um show que nem fora. E sem para onde ir, o pânico crescia. Foi quando o viu. Um homem encostado em uma árvore próxima, tremendo visivelmente. Vestia roupas rasgadas, um casaco puído que mal cobria os ombros magros. Sem luvas, sem gorro, os pés descalços em chinelos de dedo que pareciam saídos de um verão esquecido. Ele olhava para o nada, o rosto marcado por rugas profundas, barba por fazer. Parecia um dos mendigos que vagavam pela cidade no inverno, atraídos pelo turismo, mas esquecidos na frieza. Sofia hesitou. Seu instinto era passar reto, como todo mundo fazia, mas algo a parou. Talvez a culpa por sua própria miséria, ou o espírito natalino que ela tanto ironizava. Ei, moço! Tá tudo bem? Perguntou ela, aproximando-se devagar. A voz saiu trêmula, o sotaque gaúcho carregado de emoção. Ele ergueu os olhos, surpreso. Eram olhos castanhos, cansados, mas com um brilho de gratidão inesperada. Ah, moça, o frio tá matando hoje. Eu vim de Pelotas, procurando trabalho, mas as coisas não deram certo. A voz dele era rouca, com um leve sotaque do sul, como o dela. Contou que perdera o emprego na construção, a esposa o abandonara, e agora perambulava pelas ruas, dormindo em abrigos lotados. Sofia sentiu um aperto no peito. Ali estava alguém pior que ela. Sem pensar 2 vezes, sentou-se ao lado dele no banco gelado. Eu também tô mal. Acabei de brigar feio com a família. Me jogaram para fora de casa. Riram baixinho, um riso amargo que aliviava a tensão. Conversaram por minutos que pareceram horas, sobre o Natal que não era como nos filmes, sobre sonhos frustrados, sobre a vida no Rio Grande do Sul, que às vezes parecia uma prisão nevada. O homem tremia mais, e Sofia notou os pés dele, roxos de frio.
Olhou para suas botas. Pretas de couro sintético, compradas em uma promoção em Caxias do Sul. Não eram novas, mas aqueciam. Olha, toma. Ela se abaixou, tirando-as devagar. Os pés dela latejavam no ar gelado, mas o gesto a aquecia por dentro. Não tenho muito, mas isso pode ajudar. Feliz Natal ou o que sobrou dele. Ele piscou atônito. Moça, não, eu não posso. Mas ela insistiu, empurrando as botas para ele. Pode sim, vai, calça, amanhã eu resolvo a minha vida. O homem calçou-as, os olhos marejados. Obrigado, meu nome é João. Se precisar, me acha por aqui. Abraçaram-se rápido, um abraço desajeitado de estranhos unidos pelo infortúnio. Sofia se levantou, agora descalça na neve fina, o chão mordendo como agulhas. Andou alguns passos, o coração leve apesar da dor. A rua estava vazia, exceto pelo som distante de fogos e risadas. Mas então algo mudou. Faróis surgiram no horizonte, múltiplos, alinhados como uma procissão. Carros pretos, reluzentes, BMWs novinhas, ronronando motores potentes. 1, 2, 3. Ela contou mentalmente enquanto eles se aproximavam, cercando a praça devagar. 19 no total, parando em semicírculo ao redor dela. Portas se abriram, e figuras emergiram das sombras, ternos impecáveis contrastando com a neve. Quem eram? O que queriam com ela? Uma garota descalça e sozinha na véspera de Natal. O pânico subiu pela espinha de Sofia, mas uma curiosidade estranha a manteve parada. O primeiro homem a descer, alto e de cabelos grisalhos, aproximou-se com um sorriso enigmático. Sofia Ramos. Precisamos conversar. Como sabiam seu nome? E por que tantos carros para uma conversa? A noite, que já era fria, gelou ainda mais seu sangue. O ar da noite em Gramado parecia mais denso agora, carregado de um silêncio opressivo que só era quebrado pelo ronco baixo dos motores das BMWs. Sofia ficou imóvel na praça, os pés descalços latejando contra o piso gelado, coberto por uma camada fina de neve que se acumulava como poeira branca. O vento uivava baixinho, carregando o eco distante de vilancicos de alguma casa próxima. Mas ali, no centro da praça, o mundo se resumia àquele semicírculo de carros pretos, reluzentes sob as luzes dos postes. 19 deles alinhados como sentinelas, com faróis que cortavam a escuridão e iluminavam seu rosto pálido. Quem eram aqueles homens de ternos escuros, saindo devagar dos veículos? Pareciam saídos de um filme de espionagem, mas em Gramado, no Rio Grande do Sul, isso não fazia sentido. Turistas ricos? Seguranças de algum evento VIP? O pânico subia pela garganta dela, misturado a uma raiva confusa. "O que é isso? Saiam daqui!" gritou, a voz ecoando fraca, o sotaque gaúcho tremendo de frio e medo. O homem de cabelos grisalhos ergueu as mãos em um gesto pacificador, aproximando-se com passos lentos, como se temesse assustá-la mais. Ele era alto, uns 60 anos, com um casaco de lã cinza que cheirava a couro caro e colônia importada. Atrás dele, os outros, uns 10 talvez, mantinham distância respeitosa, sem armas à vista, só olhares atentos. "Calma, Sofia. Meu nome é Roberto Almeida. Não vamos te machucar, pelo contrário. Estamos aqui por causa do que você fez agora há pouco." Ele sorriu, um sorriso genuíno que amoleceu as linhas duras do rosto, mas não dissipou o ar de mistério. "Vi você dando as botas para o João. Foi inspirador. Desculpe o susto, mas precisamos falar com você. É importante." Sofia piscou, o cérebro girando como um peão. Como ele sabia do João? Daquele banco ali mesmo? Olhou ao redor procurando câmeras ou algo, mas a praça estava vazia, exceto pelas estátuas de pinheiros enfeitados e o sino da igreja que badalava meia-noite ao longe. Seus pés doíam tanto que ela mal conseguia pensar, mas a curiosidade venceu o medo. "Vocês me seguiram? Quem é você? E o que diabos tem a ver com minhas botas?" A voz saiu afiada, carregada da teimosia que a família tanto criticava. Ela cruzou os braços sobre o peito, tentando se proteger do vento que chicoteava as árvores. Roberto assentiu, gesticulando para um dos carros mais próximos.
Vamos entrar, por favor. Tá um gelo danado aí fora e você sem sapatos. Isso não é hora para conversa de rua, prometo. É bom, não ruim. Ele tirou o próprio cachecol de cachemir e o estendeu para ela. Sofia hesitou olhando para os outros homens, todos de meia idade, com rostos comuns, como gerentes de banco ou advogados de Caxias do Sul. Nenhum parecia ameaça. O que ela tinha a perder? Expulsa de casa, sozinha na neve, pior que isso não ficava. Pegou o cachecol, enrolando-o nos pés como uma improvisada proteção, e seguiu Roberto até a BMW mais próxima. O interior era um luxo que ela só via em revistas. Bancos de couro aquecidos, cheiro de novo, ar-condicionado suave que derretia o frio instantaneamente. Ela se encolheu no banco de trás, os dedos dos pés formigando de alívio. Enquanto o carro deslizava pela Avenida Borges de Medeiros, Roberto sentou-se ao lado dela e outro homem, mais jovem, de terno azul marinho, dirigia com calma, evitando as ruas lotadas de turistas que ainda passeavam, rindo com copos de quentão nas mãos. Eu sou o CEO da Almeida Turismo, explicou Roberto, a voz baixa e confiante, como se contasse uma história de família. A gente organiza eventos aqui em Gramado há anos. Todo Natal promovemos uma campanha chamada Bondade Invisível. Colocamos câmeras discretas em pontos da cidade, praças, bancos, abrigos, para capturar atos de generosidade reais. Não é pegadinha, não é show. É para inspirar, para mostrar que o Natal ainda tem gente boa no meio dessa loucura comercial. Sofia franziu a testa, processando. Câmeras? Em Gramado, com seu ar de vilarejo europeu, isso soava plausível. A cidade vivia de turismo, de imagens perfeitas para redes sociais. Então, o João, ele faz parte disso? O coração dela acelerou, uma mistura de alívio e decepção. Se era tudo encenado, por que o abraço parecera tão real? Por que os olhos dele marejados? Roberto balançou a cabeça. Não, o João é real. Um dos nossos voluntários o identificou mais cedo. Ele é daqueles que perambula pela cidade no inverno, vindo de Pelotas, como ele disse. A gente ajuda com abrigos, mas hoje você foi além. Deu as botas, conversou, humanizou. Nossas câmeras pegaram tudo. E olha, Sofia, isso viraliza. Mas mais que isso, a gente quer te recompensar. Não por pena, mas porque você merece uma chance de virar o jogo. O carro parou em frente a um chalé discreto na Rua Torta, um dos cantos mais charmosos de Gramado, com luzes de LED piscando em forma de estrelas. Os outros BMWs o seguiram, estacionando em fila. Sofia saiu, ainda enrolada no cachecol, e entrou no chalé aquecido, onde o aroma de chocolate quente e pinheiro fresco a envolveu. Dentro, uma mesa farta, pães de queijo quentinhos, fondue de queijo borbulhando e uma lareira crepitando. 2 outros executivos esperavam, com laptops abertos mostrando o vídeo granuloso da praça. Ela tirando as botas, o abraço com João. Meu Deus! Murmurou ela, sentando-se em uma poltrona macia, as lágrimas voltando, mas agora de um alívio estranho. Roberto sentou-se à frente, servindo uma xícara fumegante. A campanha é grande este ano, patrocinada por marcas locais, BMW inclusa, daí os carros. 20 unidades no total, mais um quebrou no caminho, aí 19. A gente te trouxe para cá para te contar. Você ganhou um prêmio. 1 ano de moradia em um apartamento nosso aqui em Gramado, um emprego na produção de eventos, road para shows de Natal, como você sonha. E mais, a gente vai reconectar você com a família. Seu pai ligou para a pousada mais cedo, arrependido. Mas isso é o seu Natal renascendo. Sofia engoliu em seco, o peito apertado de emoção. Era real? Depois de tudo, a briga, o frio, o gesto impulsivo, uma virada assim? Mas algo a incomodava. E o João? Ele estava bem? Ela olhou pela janela, vendo a neve cair mais forte, cobrindo as ruas como um manto perdoador. Eu não sei o que dizer, mas e se eu recusar? Isso não muda quem eu sou. Roberto sorriu de novo. A escolha é sua. Mas pense. Às vezes um ato pequeno muda tudo. Amanhã a gente leva as botas de volta para o João novinhas. E você? Decide até o amanhecer. A noite avançava,
o chalé envolto em calor, mas na mente de Sofia, as dúvidas giravam como o vento lá fora. Poderia ela aceitar essa ajuda sem perder o orgulho? E o que viria depois com a família e o novo começo? O relógio na parede marcava 1 da manhã, e o Natal, pela primeira vez, parecia cheio de possibilidades e de medos. O chalé na Rua Torta era um refúgio acolhedor em meio à nevasca que engrossava lá fora, com flocos grossos batendo contra as janelas embaçadas, como se o céu quisesse apagar as luzes da cidade. Sofia afundou mais na poltrona de couro, as mãos envolvendo a xícara de chocolate quente que já esfriava, o vapor subindo em espirais preguiçosas. O fogo na lareira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira rústica, decoradas com enfeites natalinos discretos, uma guirlanda de pinhas e velas elétricas que piscavam em ritmo suave. Mas o calor externo não chegava ao peito dela, onde um nó de confusão e dúvida se apertava cada vez mais. Roberto Almeida observava-a em silêncio, sentado à mesa com os outros 2 executivos, que digitavam algo nos laptops sem pressa. O ar cheirava a canela e queijo derretido do fondue, mas Sofia mal tocara na comida. Seus pés, agora enrolados em meias grossas que um dos homens lhe dera, ainda formigavam do frio da rua. Eu não entendo, murmurou ela finalmente, a voz rouca de cansaço e emoção. O sotaque gaúcho saía mais carregado, como nas brigas com o pai. Vocês filmam gente na rua tipo reality show? E aí o quê? Me dão um prêmio porque eu ajudei um cara que estava pior que eu? Parece armação. Em Gramado todo mundo quer uma história bonitinha pro Instagram, mas na real, a vida não vira assim do nada. Ela ergueu os olhos encontrando o olhar sereno de Roberto. Aos 28 anos, Sofia aprendera na marra que gestos bons vinham com preço. O pai sempre dizia que caridade era para quem podia pagar, não para quem estava afundando. Roberto se inclinou para a frente, o rosto iluminado pelo brilho da tela do laptop, onde o vídeo da praça rodava em loop silencioso. Não é armação, Sofia. A bondade invisível começou há 5 anos. Depois que eu vi um mendigo congelando na praça central, igual ao seu João. Gramado é linda, mas no inverno, a gente esquece dos que ficam para trás. As câmeras são voluntárias, instaladas com o aval da prefeitura. Nada invasivo, só para captar o humano. Seu gesto foi puro, sem plateia, sem holofotes. A gente seleciona uns poucos por ano para ajudar de verdade. Não é fama, é mudança. Você sonha com shows road em bandas? Nosso evento de Natal tem line-up com artistas locais e a gente precisa de produção, um salário decente, treinamento e o AP é no centro, perto da pousada da sua família, para você recomeçar sem mendigar. Um dos executivos, um homem de uns 40, barba bem aparada e óculos de armação fina, interveio com voz calma, o tom de quem media negociações toda semana. Eu sou o Paulo, gerente de RH. Olha, a gente checou seu histórico, LinkedIn, contatos em Porto Alegre. Você é boa no que faz, mas a vida te jogou para baixo. Essa briga com os pais acontece em famílias como a sua, imigrantes que botam tudo no negócio. Seu pai, o seu Carlos, ligou para o nosso escritório mais cedo, depois que a prima te mandou mensagem. Ele está destruído, culpado. Quer te ver amanhã no almoço de Natal. Sofia sentiu um aperto no estômago, como se o chocolate quente revirasse. Pensou na cozinha da pousada, o pai com as mãos calejadas de tanto limpar quartos, a mãe com o avental manchado de farinha. Ele ligou? Para vocês? A voz dela tremeu e lágrimas quentes escorreram, salgadas na boca. Orgulho era sua armadura, mas ali, no chalé quente, rachava. Eu disse coisas horríveis, que eles me sufocavam, que a pousada era prisão, mas é o sonho deles, né? Vieram da Itália para cá, montaram tudo do zero. E eu, egoísta, correndo atrás de rock e estrada. Ela fungou, limpando o rosto com a manga do casaco emprestado. O vento uivava mais forte lá fora, balançando as árvores da rua, e pela janela via-se a neve acumulando nos telhados das casinhas vizinhas, transformando o Gramado em um cenário de conto, mas real demais para ignorar. Roberto assentiu, servindo mais chocolate. Famílias brigam, mas o Natal é para perdoar. A gente pode mediar se quiser. Leva você para casa amanhã cedo com as botas novas para o João.
Ele tá num abrigo agora, aquecido. Mas a decisão é sua. Aceita o pacote e a gente filma um depoimento curto, anônimo se preferir. Ou vai embora e a gente te deixa na porta da pousada. Sem pressão. Ela se levantou devagar, os pés sensíveis tocando o tapete persa macio. Caminhou até a janela, olhando a rua deserta, onde as luzes dos postes tremiam na nevasca. O relógio na parede marcava 2 da manhã e o sino da igreja ecoava fraco, como um lembrete do tempo correndo. Lembrou do abraço com João, o cheiro de rua e gratidão misturado. Aquele gesto fora instintivo, não calculado. Aceitar isso tudo, emprego, casa, reconciliação, parecia fácil demais, como se roubasse o mérito do próprio esforço. Mas e se fosse a chance de crescer, de provar para o pai que o sonho cabia na vida real, sem fugir? O peito doía com o conflito, o medo de depender, de perder a independência teimosa que a definia. Eu preciso de ar, disse ela virando-se. Só 1 minuto para pensar. Paulo ofereceu um casaco impermeável e botas quentes, ironicamente, pretas como as que dera. Ela saiu para a varanda coberta, o frio mordendo o rosto apesar do vento cortante. A neve caía em cortinas densas, cobrindo a rua torta como um véu branco, e o silêncio era quebrado só pelo ronco distante de um carro passando. Ali, sozinha, Sofia chorou de verdade, o corpo tremendo não só pelo gelo, mas pela vulnerabilidade. Pai, me perdoa, sussurrou para o nada, imaginando o rosto dele envelhecido pela preocupação. Pensou na mãe, nos vilancicos em italiano que ecoavam na pousada. Talvez o orgulho a isolasse demais. Talvez João, com suas botas, mostrasse que ajudar os outros curava a si mesmo. De volta ao chalé, após uns 20 minutos que pareceram horas, ela assentiu para Roberto. Tá bom, eu aceito. Mas com uma condição. Ajudo no abrigo para o João e na reconciliação eu falo sozinha com eles, sem câmeras. Roberto sorriu aliviado e os outros bateram palmas baixinho. Feito. Amanhã levamos você para casa. O Natal ainda não acabou. Enquanto se preparava para dormir em um quarto aconchegante no andar de cima, com edredom fofinho e vista para a nevasca, Sofia sentiu um peso saindo dos ombros. Mas as dúvidas persistiam. E se o pai não perdoasse? E se o emprego fosse só ilusão? O amanhecer traria respostas, mas pela primeira vez em horas ela adormeceu com esperança. O som da neve batendo na janela, como uma canção de ninar gaúcha. A noite avançava, e Gramado, sob seu manto branco, guardava segredos de redenção para quem ousava acreditar. O sol da manhã de Natal filtrava-se pelas cortinas finas do quarto no chalé, pintando listras douradas no edredom onde Sofia acordara. A nevasca da noite dera lugar a um céu limpo, mas o ar ainda carregava o frio cortante do inverno gaúcho, com flocos residuais derretendo nos telhados de Gramado como lágrimas congeladas. Ela se espreguiçou, os músculos doloridos da véspera, mas o coração mais leve do que em meses. O relógio marcava 8 horas, e o cheiro de café fresco subia do andar de baixo, misturado ao aroma de pão assando. Pela janela, a rua torta parecia um quadro vivo. Casinhas de madeira com chaminés fumegantes, turistas embrulhados em cachecóis passeando com xícaras de chocolate nas mãos, e o som distante de sinos da igreja celebrando o dia. Roberto já estava na cozinha, servindo ovos mexidos e pães de queijo quentinhos em uma mesa de carvalho polido. Bom dia, Sofia. Dormiu bem? Hoje é o dia de virar a página. Seu sorriso era paternal, os olhos cansados, mas animados, como se ele mesmo revivesse uma vitória antiga. Ela assentiu, vestindo o casaco impermeável que lhe deram, e as botas novas, pretas e forradas, que pareciam um abraço quente nos pés. Sim, obrigada. Mas e o João? Vamos vê-lo primeiro? Roberto confirmou, pegando uma sacola com as botas extras que comprara na madrugada, em uma loja 24 horas no centro. Claro, o abrigo fica a 10 minutos daqui. Ele tá bem, graças a você. O carro, uma das BMWs, agora menos intimidante à luz do dia, deslizou pelas ruas nevadas, passando pela Praça das Etnias, onde famílias montavam piqueniques improvisados em bancos cobertos.
Gramado fervilhava de vida natalina, crianças correndo com guizos nos pulsos, vendedores de trufas quentes gritando promoções, e o ar impregnado de pinheiro e canela. Sofia olhava pela janela, o estômago revirando de ansiedade. E se João achasse tudo uma farsa? E se o pai a rejeitasse de novo? Mas o apoio de Roberto, com sua voz calma ao volante, ancorava-a. Você deu o primeiro passo ontem. Hoje é só seguir. O abrigo era um prédio modesto na periferia, perto do lago Joaquina Rita Bier, com fachada de tijolos aparentes e uma placa desbotada. Abrigo São Francisco, ajuda no inverno. Dentro, o calor de aquecedores elétricos contrastava com o exterior gelado, e o salão principal ecoava com conversas baixas e o tilintar de talheres no café da manhã comunitário. João estava lá, sentado em uma mesa de plástico, devorando uma tigela de sopa de ervilha, as botas velhas de Sofia ainda nos pés. Ao vê-la, ele se levantou devagar, o rosto iluminado por um sorriso genuíno, as rugas suavizando-se. Moça, Sofia, né? Você veio. Eu estava pensando em você a noite toda. Ela se aproximou, o coração acelerado, e estendeu a sacola. João, trouxe algo para você. Botas novas, impermeáveis, as antigas. Bem, elas te ajudaram ontem, mas merecem aposentadoria. Ele piscou atônito, abrindo a sacola com mãos trêmulas. Meu Deus! Por quê? Você já me deu tanto. Sofia deu de ombros, a voz embargada pelo sotaque carregado de emoção. Porque o Natal é isso, né? Ajudar sem esperar. Eu tô recomeçando hoje e você também merece. Roberto ficou de lado, discreto, enquanto João calçava as botas, testando o conforto com passos curtos. Abraçaram-se de novo, mais firmes que na praça, e João murmurou. Se precisar de um amigo em Pelotas, me avisa. Você salvou minha noite. Lágrimas brotaram nos olhos dele, e Sofia sentiu o peito se expandir. O gesto impulsivo da véspera agora ecoava em algo real, tangível. De volta ao carro, o caminho para a pousada da família era curto, mas parecia eterno. A Avenida Borges de Medeiros brilhava com confetes de neve derretida, e o tráfego de turistas aumentava, com buzinas leves e risadas escapando de jipes alugados. Roberto parou, a uma quadra de distância, respeitando o pedido dela. Vai sozinha. A gente espera aqui. Boa sorte. Sofia desceu, as botas novas rangendo no asfalto úmido, o vento frio chicoteando os cabelos. A pousada surgia à frente, uma casa de 2 andares com varanda enfeitada de luzes apagadas, o letreiro Pousada Bela Itália, balançando levemente. O cheiro de peru assado vazava pela porta entreaberta, misturado ao de rabanadas e vinho quente, o almoço de Natal em pleno preparo. Ela hesitou na escada, o coração martelando como um baixo em show de rock. E se não me quiserem mais? Pensou, mas empurrou a porta. A cozinha estava lotada. O pai, Carlos, mexendo uma panela com as mãos calejadas, o rosto marcado por uma noite sem sono. A mãe, Maria, cortando frutas com olhos inchados. A prima, sentada à mesa com um chimarrão na cuia. O silêncio caiu como a neve da noite anterior quando a viram. Sofia! Sussurrou a mãe, largando a faca e correndo para abraçá-la. O pai ficou parado, os olhos úmidos, a barba por fazer mais grisalha à luz da manhã. Eutes, voltei. Desculpa, pai. Eu fui egoísta. Disse coisas que não sentia. A pousada é nosso lar, o sonho de vocês. Eu quero ajudar, equilibrar com o meu. As palavras saíram atropeladas, a voz tremendo. Carlos se aproximou devagar, os ombros curvados pelo peso da culpa. Filha, eu que peço desculpa. Expulsar você na véspera foi raiva burra, de velho teimoso. Seu sonho não é prisão, é parte de você. Vem, senta, o peru tá quase pronto. Ele a puxou para um abraço apertado, o cheiro de tabaco e farinha familiar invadindo as narinas dela. A mãe chorava baixinho, servindo uma fatia de panetone. A prima sorriu, erguendo a cuia. Bem-vinda de volta, prima. Conte tudo dessa loucura da noite. Ao redor da mesa, entre garfadas de salada de maionese e histórias interrompidas por risos, Sofia contou.
sem mencionar as BMWs ou o prêmio, só o essencial, o encontro com João, o gesto das botas, a reflexão que a trouxe de volta. O pai ouvia atento, assentindo. Você tem coração grande, Sofia, como o da sua avó italiana. Aqui a gente constrói junto, pousada e shows. O almoço se estendeu, o sol derretendo a neve lá fora, transformando as ruas em riachos prateados. Pela primeira vez, Sofia sentiu o equilíbrio, o sonho de road cabendo na vida familiar, sem sufoco. Tarde adentro, Roberto ligou, confirmando o apartamento no centro, um estúdio simples, mas com vista para a praça, e o emprego na produção do evento de Natal, começando na semana seguinte. Você merece isso, Sofia. E o vídeo? Viralizou anônimo, inspirando doações para o abrigo. Ela desligou olhando a família reunida na sala, o pai contando anedotas da Itália, a mãe cantando um vilancico baixinho. O orgulho teimoso dera lugar a uma gratidão humilde, o gesto para um desconhecido abrir portas que ela nem imaginava. Gramado sob o sol de inverno, parecia menos fria, mais acolhedora. O Natal, afinal, não era só luzes e neve. Era redenção, laços reforgados e o começo de um caminho novo, passo a passo, como botas quentes na jornada.